Qual é a palavra que define a arbitragem absurda, vergonhosa, escandalosa? Você pode usar o termo que quiser, incompetente, do árbitro de ontem, seu Flávio de Souza, paulista, da FIFA, que expulsou o Léo Jardim. Primeiro de tudo, qual é o poder que um árbitro pode ter num jogo? Comandar as regras da partida, acrescentar o tempo em caso de cera, mas ele não é médico. Se um jogador cai e pede o atendimento médico, e principalmente se ele é o goleiro, porque não pode recomeçar o jogo com o goleiro no chão, ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito. O Léo Jardim estava amarelado, caiu, alegando dor, e ele não permitiu que fosse atendido. E segundo o relato Fernando Diniz após a partida, o Léo teria dito no vestiário que ele avisou que iria expulsá-lo se ele não levantasse, e o fez. Agora eu pergunto para você, torcedor. Quando que você viu um árbitro expulsar um goleiro por cair, alegando dor, e ele, doutor Flávio, né, porque ele é médico, deve ser, porque como profissão não é arbitragem, deve ter uma outra, ele é médico, ele olhou sem examinar, sem encostar no paciente, o doutor Flávio Rodrigues de Souza, né, o árbitro da partida FIFA, foi lá e falou assim, não, você não tem nada, levanta, eu já vi daqui. Que absurdo. Outro absurdo foi o médico do Vasco também não estar ali, porque o Léo Jardim estava caído há um tempo. Por que o médico não estava ali? Eu não entendi também, doutor Gustavo Caldeira não está ali do lado, não ter corrido. Até porque ele poderia testar. Não, Flávio, ele está com problema, está com uma dor no quadril, dor na perna, enfim, alguma coisa. Mas o árbitro, de forma arbitrária, resolveu dar cartão amarelo e expulsou o Léo Jardim. 38 do segundo tempo, aquela confusão, o jogo foi recomeçar a 42. Ah, foi por isso que saiu o gol do Internacional? Não. Saiu depois, o Daniel Fusato não teve culpa nenhuma no gol, culpa teve o Verratti, que foi dominar e dominou errado. Mas assim, por que saiu o gol do Internacional de empate? Porque o Vasco jogou muito mal o segundo tempo. Um primeiro tempo primoroso. Mandou, encurralou. Até os 30 do primeiro tempo, o Inter não viu a cor da bola. O Vasco jogou criando um monte de oportunidades. Foram 14 no primeiro tempo. 4 no alvo. Verratti perdeu gols. Perdeu uma chapada num cruzamento do David. Depois uma bola que o David serviu aí na entrada da área e chutou para fora. A cabeçada, ok, deu azar. Mas outros gols nós perdemos, outras bolas, o Rocher pegou, um chute do David, o outro do Paulo Henrique. Éramos para ter vencido por 3-0 ou 3-1, porque eles até criaram algumas oportunidades. Mas o Vasco tem sido incompetente para acertar o alvo. Chutou 15 vezes no gol, acertou 5. Não pode. Não pode ter apenas 30% de índice de aproveitamento. O pé não está na forma, não está calibrado. Mas teve volume, isso é muito legal. Porém, não adianta ter o volume e não ter a eficiência. Porque senão, foi o que disse o Diniz. Ah, o time está entendendo, o time está crescendo, o time está jogando, tendo volume, era para ter ganho do Grêmio, era para ter ganho do Del Valle, vai ficar só no era. Não, tem que ganhar, tem que botar a bola no gol, tem que vencer. Ontem o Vasco tinha volume para matar o Inter no primeiro tempo e aí administraria no segundo tempo. Porém, faltou ao Fernando Diniz uma leitura mais inteligente do segundo tempo. Óbvio que o time do Inter iria para cima. Ele até disse na coletiva, não, a minha proposta de jogo no segundo tempo é tocar curto e sair. Mas o Vasco abusou da bola longa. Porra, mas se você está à beira do campo, você é o treinador, está vendo o que está acontecendo, se você ali está orientando e não está mexendo, mexe em peças. Pergunta, por que o Jair não entrou? Se o Jair tem essa característica de segurar, tocar, por que ele já estava encurralado pelo Inter, não tirou um Verratti da vida, ou o Nuno, ou o David, que já estavam cansados, e botou o Jair, povoava o meio-campo com alguém que pensa e sabe sair para o jogo? Não. Atentou o Thiago Mendes, ok, mas o Jair poderia também ter entrado. Porque o Thiago só entrou porque o Tietchan machucou. Então, assim, o próprio Diniz
tem umas leituras de jogo, ele lê mal, na minha avaliação. Ele tem uma leitura ruim com a bola rolando. A metodologia dele é elogiada por muitos jogadores, os treinamentos dele fantásticos e tal, mas a leitura de jogo dele, pra mim, é ruim. Com a bola rolando no segundo tempo, encontrar uma alternativa. Não.